Olá, Fernando aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço para montar as consultas SQL. Vou falar sobre Select, Insert, Update e Delete. Não vou falar que é o único jeito correto de fazer, só que eu vou mostrar aqui na tela como eu faço e eu espero que ajude aí nos seus estudos. É para ser uma aula muito básica e tranquila, e eu espero que você goste. E no final dessa aula, eu vou mostrar o site que eu uso para praticar. Então, o que eu usei muito ali no começo da carreira, para poder realmente praticar quando eu iniciei para me tornar DBA Oracle. O banco de dados aqui é o banco de dados Oracle, e eu criei uma tabela com esses valores aqui. Então, você está vendo que a tabela ela se chama produto, tá? Que eu estou só no bloco de notas, daqui a pouco a gente já vai ali para o banco de dados. Essa tabela produto, ela possui algumas colunas. A primeira coluna que ela tem é a coluna ID, é essa coluna aqui, ó. Essa coluna ID, ela leva somente ali o código do produto para identificar linha a linha. Por exemplo, a linha número 1 é o produto notebook Dell, um exemplo, e assim por diante. E a outra coluna é a nome, a coluna categoria, preço, estoque e a data do cadastro daquele produto. Tendo isso em mente, o primeiro comando que a gente vai ver agora é o select. Então, o select eu simplesmente escrevo ele ali. Pode confundir quando a gente vê um select grande e ele já está pronto. Aí você olha e você fala, poxa, eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Quando você monta o seu comando, o seu select, fica um pouco mais fácil de aos poucos ali você entender o que você está fazendo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu quero fazer um select em quais colunas? Essa é a pergunta que eu faço. Em quais colunas? Aí eu paro agora, eu faço dessa forma. Eu paro e falo, ainda não sei. Então eu dou Enter. Só que eu sei o nome da tabela. Então é from tabela. E qual é o nome da nossa tabela? Produto. Beleza? Finalizo com ponto e vírgula. Vamos pensar agora, qual coluna eu quero? Vamos colocar todas? Então, se eu quero todas as colunas, eu quero ver lá no banco de dados a mesma forma que eu estou vendo aqui no bloco de notas. Então, eu quero ver todas as colunas. Se você quer ver todas as colunas, então é o asterisco, beleza? Então, eu vou pegar esse comando aqui, vou pegar esse comando aqui e vou colar, estou copiando ele, e aqui está o nosso banco. Ó. Eu estou acessando o servidor, é um servidor Linux com um banco de dados Oracle instalado no Linux, numa máquina virtual. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas é uma máquina virtual no VirtualBox mesmo, criada no VirtualBox. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar esse select para eu ver esses dados lá no nosso banco. Copiei aqui no banco e vou dar Enter. Perfeito. Ele trouxe as mesmas informações que estão aqui no nosso bloco de notas, eu rodei o select e aí apareceu para mim. Então, agora você já sabe fazer um select simples. Select asterisco from nome da tabela. No caso, a nossa tabela é produto. Qual é o próximo passo? Não tem assim uma sequência de estudos. Você vai estudando e vai treinando aquilo que você está vendo naquele momento. Então, por exemplo, eu não quero ver todas as colunas, eu quero ver somente a coluna, eu só quero ver o nome do produto. Só essa coluna aqui, ó. Temos 10 produtos, porém eu não quero ver eu não quero ver categoria, eu não quero ver preço, eu quero ver só o nome. Então o que eu faço? Eu venho aqui, tiro asterisco e coloco o nome da coluna que eu quero ver. Repara que eu ainda não estou filtrando. A gente vai filtrar mais para frente, tá? Então, ó, vou pegar esse comando aqui e vou rodar no meu banco. Select nome from produto. Pronto. Então, ó, olha só, qual foi a diferença? No primeiro, ele trouxe todas as colunas. Só que agora eu pedi para ele trazer somente a coluna nome do produto. Eu não quero ver
todo o resto das colunas. Beleza. Só que imagina que você precisa criar um relatório e precisa ter o nome e a categoria. Não pode ter só nome. Então o que eu faço? Eu coloco nome, vírgula, categoria. Assim, desse jeito que eu estou fazendo, o select em cima e o from embaixo, funciona. Só que eu posso colocar tudo na mesma linha também, ficando assim. Então, eu vou pegar esse select que eu fiz, somente nome e categoria. Então, eu pego ele aqui, colo aqui no meu banco de dados, e aí ele me traz somente o nome e a categoria. Por quê? Porque eu pedi. Eu coloquei aqui, ó, me traga somente nome e categoria. Ah, mas agora eu quero ter nome, categoria e preço. Eu quero ver nome, categoria e preço. Então, e eu não quero nessa ordem, eu quero o preço primeiro, por exemplo. Então, o que você faz? Você coloca o preço primeiro, na hora de montar o seu select. Aí vai ficar preço, nome e categoria. Então, eu pego. Pessoal, eu estou copiando e colando para ficar mais fácil. Mas nada impede de você aqui no próprio Oracle digitar. Então, select preço, preço, nome e categoria. Sempre separado por vírgula, beleza? Aí como a última, eu não tenho, depois da categoria não quero ver mais colunas, então eu não coloco vírgula, coloco direto o from, produto. Vou dar enter aqui. Aí ele me traz da forma que eu pedi. Primeiro o preço, depois o nome e depois a categoria. Beleza. Então agora você já sabe selecionar a dados de uma tabela se você quer ver todas as colunas e também se você quer ver somente algumas colunas. Só que agora a gente vai deixar um pouquinho mais complicado. A gente vai usar filtros. Por enquanto eu vou usar aqui na linha de baixo e depois eu coloco tudo na mesma linha igual eu fiz da primeira vez. Eu quero ver preço, nome e categoria da tabela produto, porém, eu não quero ver todas as linhas, porque aqui no nosso exemplo só tem 10 produtos, mas imagina uma tabela que tem 1 milhão de registros. Você não vai querer carregar 1 milhão ali, você vai fazer algum tipo de filtro. Na linguagem SQL, para banco de dados, a gente usa o where. O where é usado para filtrar. Então, eu vou fazer um filtro muito simples. Como eu faria se eu quisesse ver somente a linha do teclado mecânico? Por quê? Repara que aqui, nesse que a gente fez aqui, ó, sem o where, ele traz todas as 10 linhas. Só que, e se eu quiser um relatório somente do. Eu quero trazer as informações somente do teclado mecânico. Olha só, tem várias formas de fazer, mas aí eu vou te mostrar uma delas. Como que eu faria? Eu sei que teclado mecânico é o ID 3. Então eu posso filtrar pelo ID 3. Qual é o filtro? O where. Aí eu coloco o nome da coluna. No caso, a coluna é ID. Escrevo ela aqui. Igual o quê? 3. E aí eu fecho com ponto e vírgula. Agora eu vou voltar aqui na mesma linha, só para você ver que funciona. Então, esse select aqui, eu vou digitar aqui no banco de dados. Então, eu quero preço, nome e categoria da tabela produto, where ID é igual a 3, ponto e vírgula. E aí ele me traz somente o ID 3, que é o ID de teclado mecânico. Tem uma outra forma de filtrar pelo nome. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Repara que eu vou digitar a mesma coisa aqui, ó. Select preço, nome, categoria, from produto, que é o nome da nossa tabela, where, só que eu não vou filtrar por ID. Dessa vez eu vou filtrar pelo nome. Então vai ficar nome é igual teclado mecânico. Aí, como nome é um texto, eu preciso colocar entre aspas simples.
Aí eu abro aspas simples, escrevo teclado mecânico e fecho aspas simples e ponto e vírgula. Então, eu quero filtrar todas as linhas em que nome é igual a teclado mecânico. Quando eu dou Enter, aí ele volta teclado mecânico porque ele respeitou esse filtro que eu usei. Agora, olha só que legal. Imagina que você quer fazer um filtro, porém você quer trazer duas categorias. Eu quero ver somente a categoria de armazenamento e a categoria de periféricos. Eu quero ver só essas duas aqui. Aí a gente não vai usar o filtro com igual. A gente vai usar o filtro com in. E aí ficaria assim, ó. Continua a mesma coisa. Select, só que aqui eu vou mudar. Eu vou pedir para trazer, ao invés de... Eu não quero mais escolher as colunas. Eu quero colocar que eu quero todas as colunas. Então, asterisco. E agora eu quero filtrar onde a categoria, where categoria, aí eu coloco os valores que eu quero. Então, eu vou abrir e fechar parênteses, vou colocar aspas simples, e aqui dentro eu coloco o primeiro valor. Qual é o valor que eu quero? Periféricos. Então, eu vou copiar periféricos e colocar aqui. Só que tem um outro valor, que é o armazenamento. Então, eu coloco vírgula, abro e fecho aspas simples e coloco o armazenamento lá dentro. Então, o que eu estou falando aqui para o meu select? Me traga, né, todas as colunas da tabela produtos, onde a categoria seja periféricos e armazenamento. Então, vamos copiar o nosso comando aqui, trazer aqui para o banco de dados, e ele respeita, ele não traz todas as linhas, ele traz somente o que eu pedi, que foi periféricos e armazenamento. Beleza? Tem outra forma de fazer? Tem. Eu vou aproveitar que eu estou falando do in, e aí eu posso falar assim para ele, ó, eu quero todas as categorias. Porém, eu não quero periféricos e armazenamento. E aí eu coloco o not aqui, ó. Not in. Então, o que não esteja dentro, o que não for periféricos e armazenamento. Aí o que ele vai me trazer? No primeiro select, quando eu coloquei somente o in, ele trouxe periféricos e armazenamento. Tranquilo. Só que eu quero tudo. Porém, eu não quero periféricos e armazenamento. Então, ao invés do in, eu uso not in. Então, eu vou pegar esse comando e rodar aqui no nosso banco de dados. E aí, o que ele faz? Ele traz todos os produtos, porém, ele não trouxe nem periféricos e nem armazenamento, porque eu pedi aqui para ele. Beleza? Só que tem uma outra forma de fazer. Deixa eu limpar aqui. Clear isso. Tem uma outra forma de fazer, de selecionar esses dados. A gente vai brincando. O que você pode precisar? Você trabalhando ali e alguém te pede, olha, eu quero que você traga todos os produtos. Você não precisa filtrar. Então, tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar o nosso where aqui. Você quer todos os produtos? Sim. Porém, eu quero os produtos ordenados em ordem alfabética. Então, você precisa, se você não usar a ordenação, olha como vai vir. Como que está vindo os produtos, né? Quando você gera o relatório, ele não vem em ordem alfabética. Ó, cadeira está aqui no meio, começa com C, deveria começar aqui mais para cima, né? Ele está ordenado pelo ID. Então a gente vai precisar ordenar por ordem alfabética. Se é por ordem alfabética, eu vou usar a coluna nome. Então, como que ficaria o nosso comando? Select asterisco from produto. Aí eu vou colocar aqui, ó, order by. É ordenado por. Aí eu coloco qual coluna? Você quer ordenar por qual coluna? É nome. Só isso. Só que você quer ordenar. Assim já funciona. Vou mostrar. Copiar aqui. Quando eu uso o order by, repara que ele
Ó, aqui tá ordenado por ID. Agora ele ordenou por nome, ó, porque eu pedi. E o ID veio tudo bagunçado. Veio primeiro o 5, depois o 9, porque ele está respeitando a ordenação de nome. Então, se eu quiser ordenar por categoria, como que eu faço? Tranquilo. Ao invés de você colocar order by nome, você coloca order by categoria. Vamos ver se funciona. Agora veio, ó, ordenado por categoria. Armazenamento por ordem alfabética. Se eu quisesse ordenar por preço, do mais barato para o mais caro, como que poderia ficar? Mesma coisa, é só eu vir aqui e colocar preço. Eu coloco o nome da coluna que eu quero que ele ordene. Então eu vou pegar essa e vou colar aqui. E aí você vê que ele vem ordenado por preço. Primeiro o mais barato, e por último o mais caro. E se você quiser inverter? E se eu quiser, não, tal, eu quero ordenar por preço, só que eu não quero do mais barato para o mais caro. Eu quero do mais caro para o mais barato. Então você mantém o order by preço, porém aqui depois de preço, você coloca se você quer uma ordenação ascendente ou descendente. Então o padrão é ascendente. Então ele sai do menor, vai para o maior. Só que você quer descendente, você quer que saia do maior para o menor. Então você coloca desc, de descendente. Aí eu pego esse comando e rodo no meu banco de dados. Repara que quando eu uso desc, ele ordena pelo preço, porém ele não pega do mais barato, ele pega do mais caro para o mais barato. Então, até aqui a gente só usou formas de trazer os dados que já existem na tabela de uma forma ordenada, de uma forma filtrada. Então, são comandos básicos para você praticar e ir pegando, porque quanto mais você praticar isso, mais vai fixar o conhecimento. Um outro select que eu gosto muito de usar aqui a gente está olhando o nome dos produtos. E aí ele tem, por exemplo, ó, HD externo 2 tera. Vamos supor que você quisesse saber todos os produtos, todos os HDs, porém, você não sabe se tem de 2 TB, enfim, você só sabe que o nome do produto começa com HD. Se você sabe o nome do produto, então você filtra assim, ó, where nome é igual. Quando você usa o igual, você está falando que ele é exatamente da forma que você vai digitar aqui. Então você está falando assim, ó, ele é exatamente assim, ó, HD externo 2 tera. Inclusive as minúsculas e as maiúsculas. Você está falando, ó, eu quero que você traga onde nome seja igual, exato. Então aí ele vai funcionar. Olha só. Aí ele traz o HD, porque você colocou exatamente, ó. Você colocou que o nome é igual, tem que ser igual ao que você colocou aqui dentro da aspa simples. Mas e se você só sabe que é um HD? Isso aqui, ó, não vai funcionar. Vamos ver. E aí vamos ver, aproveitar quando não funciona. Olha só. Eu quero onde nome seja igual ao HD. Aí ele fala, eu não tenho linhas para te mostrar. Mas tem, ó, o HD está aqui. Mas não tem ninguém que seja somente HD. Por isso que ele não traz nada, porque não tem. Agora, tem uma forma que você fala assim, ó. Ah, então tá bom, Oracle. Então me traz algo que seja parecido com o que eu colocar. Então, o que é parecido com HD? Só que aí a gente não usa o igual, a gente usa o like. Parecido. Aí, só que a gente tem que falar para ele que HD tá no começo da palavra, ó. Por exemplo, a palavra externo não tá no começo, ela tá no meio, beleza? O HD tá no começo. Se tá no começo, eu falo aqui para ele, ó, com um sinal de porcentagem, eu coloco no final da palavra HD e eu tô falando assim para ele, ó, eu quero algo que seja parecido com isso aqui. E o que que é isso aqui? Começa com HD e depois pode ter qualquer coisa.
E aí esse qualquer coisa a gente simboliza com o sinal de porcentagem. E aí se eu rodar isso agora, ó, eu não sei o nome do, vamos supor que você não sabe que é HD externo 2 tera. Então você usa o like, copia o comando, roda aqui no banco de dados, e aí agora ele traz. Por quê? Ele encontrou algo que começa com HD e depois tem qualquer coisa. E você falou aqui, ó, qualquer coisa, com sinal de porcentagem. Então, quando você falou que você queria que fosse igual, aí ele falou assim, ó, não tem nada igual a HD. Só que quando você usou o like, o Oracle entendeu que você foi flexível. Você falou, ó, não precisa ser igual, precisa ser parecido com isso aqui. Aí ele vai lá, busca o registro e traz para você. E aí funciona também, não só quando começa, mas por exemplo, ó, vou usar um exemplo aqui da impressora. Olha só que legal. Eu quero que tenha o que tenha pre, tenha pre no nome, beleza? Então, se tem a pre e não interessa se é no começo ou se é no final. Então, o que eu faço? Eu uso o porcentagem no começo também. E coloco aqui, ó, pre. Vamos ver o que ele traz. Então, ele vai filtrar nome, qualquer linha que tiver parecido com pre. A gente sabe que é impressora. Vamos ver se ele respeita isso. Vamos lá. Vou rodar aqui no banco. Aí ele traz impressora, porque impressora é o único nome que tem pre no nome. Agora vamos pegar uma coisa aqui um pouco mais abrangente, né? Por exemplo, pegar aqui um exemplo, a palavra ou o termo, quer ver? Gamer não. Vamos usar o que começa com H. Começa com H. Então, ó, começa com H. Eu coloco H e porcentagem. Vamos ver o que ele traz. Ele traz o headset e o HD externo. Por quê? Ambos começam com H. Então o like é bom para esse tipo de filtro também. Quando você não sabe o nome exato do registro, né? No caso aqui, o nome do produto, o nome exato, mas eu sei mais ou menos uma parte do nome ou uma parte da palavra, e o like funciona muito bem para isso. Um outro comando que eu gosto muito de usar, e eu vou mostrar aqui para você agora, a gente vai voltar na base de um select simples sem filtro algum, que é o select asterisco, todas as colunas, from tabela. E qual é a nossa tabela? É a tabela produto. Então eu quero, repara o seguinte, a categoria informática ela tem 3 produtos, né? Notebook, mouse e teclado. E a categoria periféricos tem 2 produtos. Então, elas se repetem. Se eu quiser, na mão, saber quantas vezes aparece, eu tenho que vir aqui e contar. Opa, informática tem 3 tal. Só que existe uma função em SQL que você pede para ele te mostrar quais são as categorias que existem. Só que eu não quero ver repetidos. Por exemplo, aqui são 10 linhas, mas não são 10 categorias. Porque só a informática repete 3 vezes. Então são 10 linhas, mas não são 10 categorias. Então, quais são as categorias? Aí eu faço o seguinte, ó. Vamos lá, começar do básico primeiro. Eu não quero mais ver todas. Eu quero ver somente categoria. Categoria. Vamos pegar esse aqui. Eu quero ver somente categoria da tabela produto. Então, olha só. Ele traz os 10 registros, porque eu só falei para ele me trazer as linhas. Eu quero ver somente a coluna categoria, mas eu quero ver todas as linhas, eu não filtrei, tá bom? Só que agora eu quero que ele me mostre categoria, porém sem repetir. Então vai ficar dessa forma. Distinct. Ele mostra os valores distintos. Aí eu coloco categoria.
from produto. Repara a diferença. Olha o que ele fez. Ele trouxe as categorias, porém ele não repetiu. Ele só me mostrou, então você quer saber quais são as categorias, porém você não quer saber se repete, você não quer ver. É mais ou menos isso que ele faz. Então ele trouxe as categorias, porém ele só trouxe 6, porque ele não está repetindo, ele está falando só as categorias que existem. Tem uma forma, é um pouquinho mais avançada, eu vou mostrar só para você ver que funciona, mas aí você testa depois. Então eu quero ver as categorias. Eu quero contar as linhas, é o count. Então o count, aí o asterisco entre parênteses, ele conta a quantidade de linhas. A gente sabe que é 10 porque tá fácil aqui, são 10 linhas. Mas e se fosse 1 milhão, 2 milhões? Como é que você faria para contar, né? Então você pega esse comando e roda no seu banco. Se eu rodar o count, ele me fala, você tem 10. E o count também funciona para filtros. Eu quero contar, porém, somente onde categoria é igual à informática. Eu quero contar, porém eu não quero contar tudo. Eu quero contar só onde categoria seja igual à informática. Então eu pego esse comando aqui, rodo no banco, e aí ele traz 3. Por quê? Ele contou, porém ele usou um filtro, porque ele filtrou, ele respeitou somente onde categoria é igual à informática. Aí ele passou todas as linhas e falou, opa, de todas as linhas, só 3 é igual à informática. Aí ele devolve aqui o valor de 3. O count é muito bom para isso, para contar. Select tem uma infinidade de comandos. Esse é o jeito que eu crio, eu monto os meus comandos, então não importa se você começou escrevendo pelo from, se você começou escrevendo pelo where, a execução precisa ser em ordem. Por exemplo, se eu usar o where antes do from, select count, where categoria, se eu usar antes do from, vamos lá, vou rodar aqui no banco. Ele fala, não, alguma coisa está errada aí, ele dá um erro. Por isso que essa sequência ela é obrigatória. Porém, você abre um bloco de notas e sai escrevendo, vai montando, vai rodando. Select, ele não causa muitos danos. Ele, mesmo se você errar, você não estraga o seu banco de dados. Agora, uma inserção, uma atualização, uma deleção, você tem que ter um pouco mais de cuidado. E aí eu vou mostrar agora como que você poderia inserir uma informação nessa tabela. Então, para inserir uma informação, a gente usa o comando insert. Insert into. Aí o nome da tabela. E qual é a tabela? Produto. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir, aí eu tenho que passar os valores que eu quero inserir. Então, ficaria assim, values. Aí eu abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. E aqui dentro eu coloco os valores. Qual é o primeiro? O primeiro valor é o ID. Então, se o meu último aqui é o 10, eu coloco aqui, ó. Eu quero inserir 11. Deixa eu colocar aqui primeiro. Então vai ficar assim, ó, 11. Aí depois vai ficar, vou colocar aqui guarda-roupa. Guarda-roupa. E ele tá eu vou colocar ele na categoria móveis. E ele vai custar R$300. Ele tem... Quanto que ele tem em estoque? Ele tem 2 somente em estoque. E a data de cadastro, eu vou colocar sysdate. E aí eu vou te mostrar o que o sysdate faz. 11, depois é guarda-roupa. Só que o guarda-roupa é um texto. Então eu preciso colocar em aspas simples. Guarda-roupa. E aí, vírgula. E aí, qual é a categoria que eu vou colocar? Móveis. É um texto também. Então, eu vou colocar entre aspas simples. Móveis. Aí, agora, eu vou colocar o preço. Quanto que ele custa? 300. Vírgula, sysdate. O que é o sysdate? O sysdate, ele vai pegar a data que eu rodei o comando. Então, eu não posso colocar a data manual. Imagina, toda vez que eu for... Ele tem que pegar do sistema isso. Então eu falo assim, ó,
Eu estou falando assim, ó, o comando pega a data da hora que eu rodar. Então, por exemplo, eu vou pegar esse comando aqui e vou rodar no banco. Alguma coisa eu fiz errado aqui. Ah, já sei. Tá faltando o 00 aqui. E tá faltando o estoque. Esqueci do estoque, ó. Então, antes do sysdate, eu tenho que colocar 2, vírgula. Eu tinha esquecido. Agora vai funcionar. Pego o comando, roda aqui no banco de dados. E aí ele fala, uma linha criada. E aí, para salvar essa inserção que eu fiz, eu preciso rodar esse comando aqui, ó, o commit. E aí ele salva aquilo que você fez. Mais para frente eu vou explicar por que é tão importante o commit. E agora? Vamos ver se realmente foi inserida a nossa linha? Então, o que a gente vai fazer? Select asterisco from produto. Vamos dar uma olhada se a linha 11 foi inserida. Clear screen. Select asterisco from produto. Opa, olha a linha 11 aqui, que a gente acabou de inserir. Então, ele inseriu o ID, o nome, a categoria, o preço, o estoque e olha a data. Olha o que o sysdate fez. Ele inseriu a data do momento, ó, hora, minuto e segundo do momento que eu rodei o comando. Então, isso o sysdate facilita muito por causa disso. Se você quiser inserir mais dados, é só copiar essa linha aqui e aí você muda. 12, muda o nome do produto e por aí vai. Agora eu vou falar sobre o update. Imagina que você quer atualizar uma informação que já existe. Como, por exemplo, eu quero atualizar notebook Dell para novo notebook Dell. Então, o primeiro eu vou selecionar para eu aproveitar o where. E o que eu quero dizer com isso? Ó? Select asterisco from, aí eu vou colocar embaixo aqui, from produto, where nome, eu vou usar o ID, ID igual a 1. Eu quero que venha somente a linha número 1. O meu filtro está funcionando. Aí o que eu vou fazer agora? Eu aproveito o meu select e monto o meu update. O update é assim, ó, eu quero atualizar a tabela produto. Eu quero setar o valor nome igual a novo Note Dell. Então eu vou mudar isso aqui, ó, notebook Dell, para isso aqui, ó. Só que, olha só, se eu não vou usar o where. Olha o que vai acontecer. Não vou usar o where. O que ele faz? Ele atualiza as 11 linhas. Porque eu falei para ele, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar. Aí tudo virou notebook Dell. Porque eu não falei para ele onde eu queria. Errei. O que eu faço agora? Não dou commit, eu dou um rollback. Rollback. O que ele faz? Ele vai desfazer aquele comando errado que eu fiz. Então, se eu pesquisar agora, select from produto, aí, ufa, desfaz aquele erro que você cometeu. Então, quando você perceber que você errou, não dá o commit. Roda o rollback que ele desfaz aquele erro. Então vamos lá, vamos fazer certo agora. Eu quero mudar, eu quero que nome seja esse aqui. Porém, onde o ID seja igual a 1. Agora sim o meu update está correto. Aí ele alterou somente uma linha. Vamos ver que linha que ele alterou. Ah, esqueci do commit. Não, vamos ver primeiro, né? Depois a gente dá o commit. Olha lá, agora não chama mais Notebook Dell, a linha 1. A linha 1 chama Novo Note Dell. Tá certo, então eu vou dar o commit. Agora a gente vai falar sobre o delete. Ele tem quase a mesma estrutura do update. É assim, ó. Delete from tabela. Qual é a nossa tabela? Produto. De novo,
Se eu não colocar o where, ele vai apagar todas as linhas. E aí eu vou te mostrar agora. Ó. Delete from produto. Aí ele falou, opa, 11 linhas deletadas. Se eu pesquisar agora, não tem nada. Errei, não vou dar o commit. Rollback. Vou pesquisar agora, ver se o rollback funcionou. Opa, maravilha. Aquilo que eu fiz errado deu rollback e ele não efetivou. Então vamos lá, vamos fazer certo agora. Delete from produto. O que a gente vai deletar? Vamos deletar tudo da categoria armazenamento? Eu quero não tenho mais produto na categoria armazenamento, eu vou deletar. Então, where, categoria, sempre o nome da coluna, tá? Depois do where, sempre o nome da coluna. Igual, aí o valor que você quer. Por exemplo, categoria igual armazenamento. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai deletar da tabela produto, onde a categoria é igual ao armazenamento. Então, ele tem que apagar essas duas linhas aqui. Ó. A linha 8 e a linha 9, ele tem que apagar. Rodei duas linhas. Opa, parece que deu certo. Vamos rodar o select. Select, asterisco, from, produto. Olha lá, cadê a linha 8 e a 9? Sumiram, porque o meu delete deletou as linhas da tabela. Tá certo, então vou dar o commit. Deu o commit, o rollback não desfaz mais aquilo que você fez de errado. Então, pensa muito bem antes de rodar o commit. Tem muito mais coisas que daria para falar aqui. Join, outras funções, quero ver o valor máximo, quero ver... Nossa, tem bastante coisa. E aí eu vou falar, o site que eu uso é de graça e você pode usar também. É esse aqui, ó. Esse site aqui, ó, o W3 School. Aí tem uma parte de SQL, olha o tanto de coisa que dá para você praticar. E o legal é que você clica, por exemplo, ó, vou pegar aqui o que a gente fez de order by. A gente falou sobre o order by, né? Quando você clica aqui em order by, aí ele traz alguns exemplos, ó, para você fazer. Então ele pega ali tem uma página só de demonstração e aí você pode pegar aqui nesse menu aqui da esquerda e ir praticando. Eu espero que essa aula tenha sido útil para abrir sua mente e entender que a SQL não é um bicho de sete cabeças. A única coisa diferente que eu não consegui passar nesse vídeo aqui é a criação de todo esse ambiente aqui, né? Criar aqui baixar o VirtualBox, que é de graça, baixar o Oracle Linux, que é de graça, o banco de dados, que é de graça também, criar essa estrutura para a gente poder fazer essas práticas aqui que a gente acabou de fazer nesse vídeo. Tem muito conteúdo na internet para que você possa pesquisar e criar sua própria estrutura, mas para facilitar a vida das pessoas, eu acabei criando um treinamento, onde nesse treinamento eu criei a estrutura e exportei para um arquivo. A única coisa que você vai precisar fazer é baixar esse arquivo, dar 2 cliques nele, e aí o ambiente já nasce para você e você já consegue fazer esses comandos aqui. O treinamento é voltado para quem quem está interessado em se tornar DBA Oracle. Ensino lá passo a passo, você consegue criar a sua estrutura e no mesmo dia você já consegue entender como funciona um banco de dados e rodar esses comandos que você viu aqui no vídeo. E se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Tá bem barato o treinamento, se eu não me engano agora está menos de R$70. Porque eu só criei uma sequência para quem assim está começando, para quem não tem tanta prática com TI. E se você está começando agora, esse treinamento foi feito para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais conteúdo desse jeito. Obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.